Olá, Joyce, tudo bem? Então, vou te passar aqui os macetes para você fazer a declaração. Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é entrar nesse site aqui, ó, www.receita.fazenda.gov.br. Essa é a tela principal do site e aqui que você vai baixar o programa para fazer a declaração. Você vai clicar aqui, aí bem aqui, ó, em Download Programas, você vai escolher qual é o sistema operacional do seu computador, supondo que é o Windows. Aí você vai clicar aqui na de 2019, vai clicar na setinha aqui, ele já faz o download para você e ele te dá até instrução de instalação, mas é bem tranquilo. É só avançando, avançando, aí ele vai chegar nesse programa aqui para você, ó. Aí esse é o programa da Receita. Para mim fazer uma declaração, a primeira coisa que eu faço é clicar aqui em criar nova declaração. Se eu já tiver feito uma declaração do ano passado aqui, eu posso importar, mas como é a primeira vez, eu vou criar sem importar nada. Aí ele vai pedir pra gente um CPF. Então aqui eu gerei um CPF aqui fictício, vamos ver se vai dar certo. Ele pede CPF e um nome aqui, José Pereira, por exemplo. Ok, quando você entrou por essa tela aqui, é só te dar um aviso aqui, você pode clicar em OK. E aqui estou dentro da declaração. Aqui é meu menu que eu vou passando de um por um para ir preenchendo. Primeira coisa é a identificação do contribuinte. Então aqui é só seus dados pessoais. Se é a primeira vez que você declara, você vai falar que é uma declaração de ajuste anual, mas não tem recibo da última, que você nunca declarou. Aí seus dados pessoais aqui, ó, você vai informando tudo que é dado pessoal. E aqui que você vai dizer qual é a natureza da ocupação e sua ocupação principal. E aqui tem as opções para você escolher a que você que encaixa, né? Depois clicando na lupazinha tem aqui também para a ocupação principal. Terminou, aí vem a parte dependente. Dependente é, no caso, dependente legal, você clica em novo e vai abrir. Aí ele até fala quais são os seus dependentes, ó. Que tem um critério para cada caso de dependente. Por exemplo, pai, mãe, esposo, né? Ou você tem cria alguma pessoa que tem a guarda judicial, tudo é dependente. Só que dependente tem uma observação. A gente só declara dependente se ele não tiver tido renda, porque se ele tiver tido, a renda dele soma com a sua e não é vantagem. Então, é, a gente opta por não declará-lo se, se ele tiver renda. E pai e mãe, como tem renda, não compensa, a não ser que eles forem aposentados, no caso de avó ou bisavó, mas não ganhou mais de 22 mil, porque esse 22 mil é isento. Não tem dependente, então você vem alimentando. Alimentando é, por exemplo, você teve um divórcio, separação judicial e tem que pagar pensão para ex-esposa, ex-marido, para filho, encaixa em alimentando, ou então um acidente, talvez aí de carro e tal, e aí você foi pelo juiz lá, teve que pagar indenização para alguém. E aqui que você declara também. Clique em novo e coloca os dados, o CPF da pessoa, data de nascimento e o nome da pessoa. Pronto, não tem nem dependente alimentando. Aí é a hora então de lançar os rendimentos. Você vai lançar o que você ganha é aqui, ó, rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Essa parte é bem fácil. Todos os dados que pede aqui, ela vem nesse documento aqui, ó, que a gente tira do estado, que é o que você ganhou no ano. Que você vai ter o nome do órgão que te pagou, o CNPJ, e aqui vem, inclusive, aquelas mesmas perguntas, ela aparece aqui em cima, ó. Primeira coisa que ele pergunta, ó, CNPJ, tá lá, nome da fonte pagadora, tá lá. Aí, rendimento recebido de pessoa jurídica, ó. Aqui estão os rendimentos recebidos. O valor total, o que se pagou de previdência e o que ficou retido na fonte. Então, valor total, pagou de previdência e ficou retido na fonte. Aí depois ele pergunta essa parte isento não tributável, que é o 13º, quanto você ganhou. Perdão, aqui ó, rendimentos e tributação exclusiva, que é o 13º e o imposto de renda. Que você preenche aqui, o 13º imposto de renda. Terminou de preencher esses dados aqui, se dá um OK, está preenchido. Se tiver mais informação na sua ficha que tiver valor, por exemplo, tiver bem aqui, rendimento isento não tributável, onde eu vou lançar esse valor? Bem aqui, ó, tem um link só para ele, ó, rendimento isento e não tributável. Você clica aqui, clica em novo e fala aqui que é o rendimento. Aqui ele até explica, ó, esse rendimento é o salário família. Então, e eu tenho que colocar ele dentro de outros. Então você vem aqui, ó, tem a opção outros lá embaixo. Lá outros. Aí você preenche os dados, que ele CNPJ, tal, fonte pagadora, o que foi, né, que no caso que é salário família e o valor. OK, declarei ele. Se tiver informação aqui também, dados aqui, nesse caso, ó, rendimento recebido acumulante, tem que lançar bem aqui, ó, rendimentos recebidos e acumulante. Clica aqui,
novo e preenche a fonte pagadora e os dados que ele pede. Normalmente quando ele é acumulante, é aquele valor que você recebe alguma diferença salarial ao longo de algumas parcelas. Aí você tem que abrir o contra-cheque e ver em qual contra-cheque foi, porque ele pede aqui mensalmente, ó, o mês de recebimento que você recebeu aquele valor, até você vai picado, até dar o valor total, tá aqui. Aí preencheu, aqui, aí ele tem outras rendas também, né? Quando o rendimento tributável de pessoa jurídica, né? No caso, se for pessoa jurídica, rendimento é, sujeito a tributação exclusiva definitiva, mas você não precisa se preocupar com isso, porque você vai declarar só o que está nessa ficha. E os próprios nomes da onde você vai declarar já vem aqui na ficha, para você saber aonde você vai. E aqui, às vezes ele vem com essa informação complementar, que é o que você pagou do plano de saúde, ó. E aonde que eu vou lançar o plano de saúde? Depois que eu lancei tudo que eu ganhei, aí você vem aqui agora no que você pagou, ó. Imposto pago. Se você tiver pagado um imposto por um carnê-leão para a Receita Federal, aí eu declaro aqui já que eu paguei complementar. Mas se não pagou, pula essa e vem pagamentos efetuados. Aqui que você vai declarar tudo que você gastou em dinheiro. Você pode declarar o que você quiser, mas o que é importante? Que você não pode deixar de declarar. Se você pagou a instrução no Brasil ou no exterior, se você gastou com médico, fonoaudiólogo, alguém aqui, ou plano de saúde, hospital, plano de saúde, né? Mas qualquer coisa eu posso lançar. O que não tiver aqui, advogado e tal, posso lançar como outros. Mas o que abate somente? Só abate, que é útil para mim. Só abate médico e educação. As outras informações você pode declarar o que você quiser, mas nem é importante e nem cai na malha por não ter declarado, por não ter muita importância. Agora, e se não declarar o que você gastou, que a Receita acha bom, porque aí você não abate o que você está devendo. Então, por exemplo, plano de saúde aqui era o 26. Então olha só o que ele pede do plano de saúde. Ele pede se é o titular ou dependente, ou alimentando-se dele. Aí ele pede CNPJ, que já está até aqui. Ele pede o nome, que está aqui, paz, e o valor, que está aqui. Você já pagou. Acabou. Lancei todos os gastos que eu tive com médico, com instrução e tudo mais. Aí eu fiz alguma doação. Fiz, quer lançar? Você clica aqui, ó. Aí ele pergunta para onde você fez a doação e te pede os dados de como foi a doação. Bens e direitos, para declarar tudo que você tem. O que é importante declarar? Imóvel acima de 300 mil, se é obrigatório declarar. E juro e movimentação de poupança, se você tem mais de 40 mil de rendimento nela. Não é 40 mil depositado, não, é 40 mil de rendimento mensal. Ou seja, ela te dá um juro que rende mais de 40 mil mensalmente. Aí você é obrigado a declarar. E aqui se declara, você vem que coloca código, aí tem para tudo, a casa, terreno, carro e tal. Por exemplo, se for caso, olha que ele pede. Carro, por exemplo, ele pede Renavan, você vai descrever o carro, a cor, tal, quantas portas, tudo mais, se é financiado ou não. O valor que você pagou ou que custava ele quando você comprou. E repete o mesmo valor aqui, porque carro não pode desvalorizar nem valorizar. Mesmo que você comprou por 50 mil, hoje ele vale 30, você tem que continuar lançando 50 mil sempre. Só no dia que você vender, que você vai lá e fala que vendeu por 30 mil, que aí você vai ter a depreciação. Então você não pode valorizar ele não, ele é o valor de compra e não atualiza nunca. A mesma coisa também de imóvel, né? Se eu for lançar aqui um terreno, por exemplo, o código e tudo mais, aí na hora de pôr o valor dele aqui, você coloca o valor que comprou, e mesmo se ele vale muito mais hoje do que quando você comprou, não importa, nunca atualiza. Só vai atualizar quando você vender, porque a Receita vai querer cobrar o imposto em cima do seu lucro, né? Por isso que eles não deixam atualizar. E aí tem várias coisas aqui que você pode lançar com bens de direito, né? Aí como eu disse pra você, imóvel acima de 300 mil é obrigatório. Agora, é bom lançar tudo que você tiver, mas se não lançar não vai ter problema não. Preencheu aqui então tudo que tem. Aí se quer lançar alguma dívida também, é aquela outra história. É bom lançar tudo que é um documento, mas se não lançar não dá problema. Aí tem como eu lançar dívida de empréstimo, de alguma coisa aqui para pessoa física. Você descreve o que é aqui, o valor que você devia no início do ano e no final. Né? Spoiler, que é no caso quando morre, declaração de spoiler. E doação e tal, essas partes que normalmente a gente pula, nem tem nada. Então, assim, normalmente é identificação do contribuinte, dependente quando tem, o que recebeu de pessoa jurídica, quando tem aquele acumulante, a gente vem aqui nessa parte acumulante, quando não tem, a gente já pula direto aqui para pagamentos efetuados, declara lá o que você pagou de plano de saúde, ou de médico, ou de escola. Se quer
bens e direitos, né, o que, que você tem, carro, casa e tudo mais. Tem jeito de lançar aqui também, em bens e direitos, você tem como lançar também a conta bancária, né, a movimentação dela também. Se você quiser lançar, você tira no caixa eletrônico, tem como lançar aqui, ó. Você vem bem aqui em depósito bancário em conta corrente. Aí você põe o CNPJ, discriminação, a agência, a conta e o valor que você tinha depositado no início e no final do ano. O próprio banco te dá isso daqui. E quando for poupança, como poupança é isenta, você lança ela aqui, ó. Rendimento. Na verdade, a poupança você lança ela aqui, o que você tem em poupança, mas o juros você lança dentro da isenção. Aqui, ó. Depósito em conta corrente no país, né? Que conta corrente, mas também acho que tem conta poupança. Aqui, deixa eu ver. Que é a poupança na construção ou aquisição de bem imóvel, né? Esse aqui, que é outros créditos e poupança vinculados. Aqui você declara também, tudinho. E o lucro, juro da poupança, declara bem que isentos não tributáveis. Se eu for declarar, é aqui que eu vou declarar ele, ó. Se for lendo aqui, você vai ver. Inclusive também, se você recebe bolsa de estudo, ela é isenta. Você lança ela aqui também. O valor que você ganhou da bolsa. Você pode lançar à vontade, que não paga nada por ela. E aqui tem, tudo que está aqui é isento. Você pode lançar que você não paga nada por ele. Então, quer ver aqui, tem aqui o rendimento. Tem aqui um rendimento de caderneta de poupança, né? É só ler aqui direitinho que você vai achar as informações sobre cada tipo que é o rendimento de caderneta de poupança. O que você declara e tal, e aqui você lança só o tanto que rendeu, aquele juro que teve no ano inteiro. Agora o valor que está lá não é aqui, já é em bens e direitos que você vai lá e declara o valor que você tinha e quanto você tem agora. Que se declara só o juro. Terminou de fazer isso aqui, preencheu tudinho aqui, chegou até no final aqui. Você clica em verificar a pendência, que vai te mostrar o que você preencheu errado. Tudo que tiver de vermelho é obrigatório preencher, tiver de amarelo dá para salvar sem. Então você clica em cima, ele já te leva no lugar certo, lá onde falta preencher. Terminou, você vai clicar bem aqui em resumo da declaração e vai vir bem aqui em cálculo do imposto. Aí aqui vai te mostrar bem aqui do lado o total de imposto devido e o total que você já pagou. Aí ele faz a diferença para ver se você recebe ou se você devolve. Então, eu devia 10 mil, paguei 8, então devo 2. Eu devia 8 mil, paguei 10, então ele me devolve 2, ele faz a diferença para você. É que se põe os dados bancários, tanto é para receber como para pagar. Para pagar, você pode parcelar, desde que a parcela não seja menor que 100 reais, não seja menor que 50 reais, pode parcelar até em 8. E for para receber, você põe os dados bancários aqui também. E aqui do lado sempre fica mostrando também um registro para você, ó, se você vai pagar ou vai receber. Se lança os dados, ele já vai atualizando. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo aqui lançando os dados aqui desse papel que eu tava aqui, ó. Ó, vou lançar aqui o CNPJ. CNPJ. Se eu consigo copiar e colar aqui. Não dá, tem que digitar. 01409 705 00120. Pronto. Se a fonte pagador, escreve o nome dela, aí vem o rendimento. 47, 495 e 26. Ok. Quanto que eu paguei de previdência aqui? 515 e 36. Quanto ficou retido de imposto? 2.338,06. Qual foi o 13º salário? Foi 3.305,02, por exemplo. E paguei de imposto de renda 136,26. Pronto, olha só aqui do lado, já aparece na hora o valor que você vai receber se você escolher dedução legal e o valor que você recebe se escolher desconto simplificado. E eu posso mudar, eu escolho sempre o que é melhor para mim, qualquer diferença de um para o outro. Porque no desconto simplificado, ele não leva em consideração seus gastos, ele mesmo calcula 20% de seu total de ganho e põe como abatimento. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse e vou lá embaixo para você ver no resumo da declaração. Você vai perceber aqui, ó, e aqui, ó, ele pegou 47 de ganhei, ele falou que eu tive 9 mil de gasto por conta dele, que é 20% desse valor aqui. Então, o meu imposto é acima de 37 mil. Então, o imposto deveria ser 1.441. Tá aqui. Só que eu paguei 2.300. Então, ele subtrai, eu recebo esse valor.
Agora, se eu escolher dedução legal, o que, que ele faz? Ele pega o tanto que eu ganhei e vai subtraindo aqueles gastos que eu fui colocando, ó. É, que, que são os gastos aqui, aparece bem aqui nesse aqui, ó, de rendimento tributável. Os gastos que eu tenho são esses aqui, ó. Gasto com previdência, gasto com previdência, contribuição previdência oficial, dependente, despesa médica, pensão alimentícia. E são esses negócios aqui. Então ele fala qual é o total de gasto que você tem. Então quer dizer, ganhei 47, mas gastei 4.515. Então 42 é o valor para a base de cálculo. 42 calculando o imposto, teria que pagar 2.139, mas como eu paguei 2.300, então ele me devolve 148. Então o que você escolhe qual é o melhor? Terminou de preencher, clica aqui na setinha para ver se tem pendência. Não tem nenhuma. Clica bem aqui, ó, no planetinha aqui com a setinha para você enviar a declaração. Enviou, ele vai gerar um recibo. Você vai salvar o recibo e também você cria uma cópia dessa declaração. Você clica aqui em imprimir, aí você pede declaração e pede para ele gerar um PDF e salva também. Aí essa declaração salva e seu recibo salva. Porque quando você for comprar um imóvel, alguma coisa, eles pedem sua declaração de imposto de renda. E é esse papel que você vai entregar. E aí, se tiver alguma dúvida poder preencher, é só entrar em contato comigo.